Oi para todos que estão me assistindo. Meu nome é Ricardo César Cardoso, eu sou professor de filosofia, mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Sou bacharel em ciências biológicas também pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ex-pesquisador assistente da Fiocruz, ex-professor substituto junto ao Departamento de Filosofia da UERJ. Eu sou cofundador e co-diretor da Companhia Pornológica de Atores Celerados, vulgo os pornólogos. Eu estou enviando esse vídeo como forma de divulgação de um curso livre de filosofia intitulado De Simondon a Deleuze, do metastável ao corpo sem órgãos, uma introdução à esquizoanálise. Este curso consistirá de 3 módulos, com 4 aulas cada um, e será dividido em 3 videoaulas que serão enviadas para os e-mails dos inscritos no curso, no qual vou desenvolver alguns temas, e sendo que a última aula será por videoconferência via Skype. Essa videoaula serão sempre às quintas-feiras, no horário de 20 às 22 horas, tá? E é justamente aqui que os alunos poderão colocar as suas dúvidas com relação aos temas que foram discutidos em cada módulo. Bom, caberia aqui uma introdução, tá, a respeito do filósofo Gilbert Simondon. Tá? Eu digo isso porque o Gilbert Simondon pode ser considerado como o mais desconhecido dos grandes filósofos da metade do século XX. Tá? Ele foi um pensador que ficou sempre à margem, sempre se mantendo fora dos holofotes acadêmicos, né? Mas isso não quer dizer que ele não tenha exercido uma influência em vários filósofos, como no caso de Bernard Stiegler, no caso de Judith Butler, teve alguma influência em Derrida, mas sobretudo em Deleuze. Tá? Nós vamos ver por quê. Bom, o Simondon ele tem esse problema relativo, né, ao seu pouco conhecimento, tanto é que a partir do início do século XXI, ou seja, a partir dos anos 2000, é que começaram a surgir muitos trabalhos a respeito da sua obra, né? Vamos dizer assim, esse esquecimento, vamos dizer assim, se deve também muito à forma com a qual ele foi, vamos dizer assim, divulgando o seu trabalho, né? A obra principal de Simondon é intitulada A Individuação à Luz das Noções de Forma e Informação. Na realidade, é a sua tese de doutorado, defendida em 1958, que só foi publicada parcialmente em 1964, com a primeira parte trabalhando a individuação física e a individuação vital, e recebeu o título de O Indivíduo e Sua Gênese Físico-Biológica, que mais tarde foi editado em 1995, tá?
teve a segunda edição, e mais, na primeira edição houve uma mutilação, né, sobretudo da parte dedicada à individuação vital, onde não consta o terceiro capítulo, mas que na reedição de 95 foi incluída esse terceiro capítulo. Já a segunda parte da sua tese, no qual ele se dedica à individuação psíquica e coletiva, só foi publicada em 1989, acho que um ano depois da sua morte. Tá? E só em 2005 é que nós tivemos vamos dizer assim, a junção dessas duas partes, né, sendo publicada a sua tese integral, O Indivíduo à Luz das Noções de Forma e de Informação. Sobretudo para destacar, né, um dos motivos pelo qual Simondon pode ser considerado um ilustre desconhecido, principalmente aqui no Brasil, se deve ao fato de que só agora, em 2020, há pouco tempo, é que foi publicada uma tradução em português da obra O Indivíduo à Luz das Noções de Forma e de Informação. Antes disso, só havia uma tradução em espanhol. Tá? Então dá para perceber por que o Simondon é um personagem da história da filosofia um pouco enigmático. Né? Bom, o que nos importa aqui nesse nosso curso é justamente, pelo próprio título, né, de Simondon a Deleuze, do metastável ao corpo sem órgãos, uma introdução à esquizoanálise. Trata-se de um trabalho que eu quero fazer com vocês, de buscar uma linha que liga Simondon a Deleuze, né? Que é uma linha muito importante, ainda que na obra do Deleuze ele praticamente não fale de Simondon. Né? Curiosamente, foi o primeiro dos grandes pensadores da metade do século XX que falou de Simondon. Né? Em 1964, né, foi lançado a primeira parte do trabalho do Simondon, né, o indivíduo e sua gênese físico-biológica. Em 66, o Deleuze publica um artigo chamado Gilbert Simondon, o indivíduo e sua gênese físico-biológica. E que foi depois editado, foi reunido, né, numa série de textos do Deleuze, que ganhou o título de A Ilha Deserta. Fora disso, nós só vamos ver o Deleuze citando Simondon numa passagem na lógica do sentido, que, se não me falha a memória, quando ele fala não é do acontecimento, das singularidades. É no capítulo que ele fala das singularidades, e ele dá um pé de página citando essa obra, O Indivíduo em sua gênese físico-biológica, no qual o Deleuze aponta a importância dessa obra para o entendimento do tema que ele está desenvolvendo naquele capítulo, né, sobre as singularidades, mas não só nesse capítulo, mas para toda a sequência da obra, né, ou seja, do texto sobre a lógica do sentido. Né? Então dá para ver a importância, né, que o Deleuze deu ao Simondon, ainda que ao longo de sua obra ele não cite Simondon, ao contrário do que ele faz com outros pensadores, com os quais ele tem afinidade, como é o caso de Bergson, do Nietzsche e tantos outros. Né?
Mas quando a gente vai penetrando no trabalho do Deleuze, né, sobretudo, e principalmente com o Deleuze com o Guattari, né, no qual nós vamos trabalhar aqui, é, nós percebemos a afinidade, a grande afinidade que eles mantêm com o Simondon. Tá? Então é isso que me interessa trabalhar aqui com vocês. E para fazer isso, eu tenho que buscar um outro pensador que vai nos servir de apoio para o entendimento dessas questões, que se chama Spinoza, né? Que não só vamos dizer assim, é o grande manancial do pensamento do Deleuze, mas também vai ter uma grande influência no Simondon, apesar de que Simondon faz severas críticas ao espinosismo, mas que são críticas que nós podemos ver que são mais em conta de uma tentativa do Simondon de manter a distância, ou seja, manter a sua diferença com relação a Spinoza, sobretudo pelo fato de que entre os dois há uma grande afinidade. Né? Então, seguindo essa linha, eu montei um cronograma para esse curso, né? No qual está estabelecido dessa forma. O primeiro módulo eu vou dedicar a Spinoza. Tá? Esse módulo vai do dia 12 de março, agora de 2020, até o dia 2 de abril. Tá? A primeira videoaula, que é do dia 12, agora, nós vamos trabalhar a noção de Deus como potência infinita, as noções de substância, atributo e modo. Nós vamos ver como é que essas noções se dão ao longo da filosofia, né? A importância desses conceitos na filosofia e, sobretudo, como é que Spinoza trabalha. Tá? Como é que essas noções vão permear a obra do Spinoza. Na segunda videoaula, do dia 19 de março, nós vamos trabalhar da noção da imanência. E para isso nós vamos ter que confrontar a imanência com a transcendência e emanação. Essas noções, vamos destrinchar essas três noções. Transcendência, imanência e emanação. Por último, vamos lidar com as noções de afecção e afeto. Na terceira videoaula, do dia 26 de março, nós vamos trabalhar o pensamento de Artaud, tá? Sobretudo o que ele chama de o Deus ladrão e o corpo sem órgãos. Tá? A inclusão de Artaud nesse módulo dedicado a Spinoza não é à toa. Tá? Quando ele fala para acabar com o juízo de Deus, né, que ele fala de um Deus ladrão que roubou o seu corpo, esse corpo ao qual ele se refere é o corpo sem órgãos, né, ele não está se referindo diretamente a Spinoza. Pelo menos não tem nenhuma indicação disso. O que ele está se referindo é da ideia de Deus, né? Seja Deus transcendente, seja um Deus imanente, como é o caso do Deus de Spinoza, seja um Deus que opera por emanação. Né? O Deus transcendente, que é um Deus que está ligado à tradição tomista. Tá? Nós vamos ter um Deus imanente, repito, que é ao qual Spinoza se dedica, e por último nós temos um Deus que opera por emanação, que é sobretudo nós vamos encontrar essa figura de Deus por emanação na obra dos neoplatônicos. Né? Pouco importa aqui, né, a quem Artaud está se dirigindo. Ele está se dirigindo justamente a essa ideia de Deus, porque seja por transcendência, seja por imanência, ou seja por emanação, é um Deus que está roubando esse corpo sem órgãos. E nós vamos ver por quê.
Tá? E na realidade ele tem uma importância, o Arthur tem uma importância justamente porque essa noção de corpo sem órgãos vai retornar em Deleuze e Guattari, primeiro no Antiédipo e depois no Mille Platô. Tá? Por último, no dia 2 de abril, nós vamos ter a nossa primeira videoconferência, como eu já disse no início. Essa videoconferência, as videoconferências serão sempre às quintas-feiras, no horário de 20 às 22 horas, né? No qual os alunos, né, deverão, inclusive, né, colocar as suas dúvidas, as suas questões a respeito do que foi discutido. Né? Se por um acaso algum dos inscritos não puder comparecer no dia da discussão, não tem problema nenhum, porque ele terá acesso à gravação da videoconferência. Tá? Bom, aí nós vamos para o módulo 2. O módulo 2, que é dedicado a Gilbert Simondon, que vai do dia 9 de abril até o dia 30 de abril. E a primeira videoaula, que é do dia 9 de abril, eu vou trabalhar com vocês a crítica de Simondon ao ilemorfismo, que é a doutrina aristotélica, né, acerca da individuação. O Simondon abre uma crítica ferrenha à tradição ilemórfica, que ele acusa o pensamento ocidental de ser todo ele marcado pelo aristotelismo, ou seja, pelo ilemorfismo. Né? Mesmo aqueles que aparentemente se opõem a Aristóteles, como é o caso de Spinoza, né? Ele acusa deles manterem ainda um resquício de ilemorfismo. Né? Na segunda videoaula, do dia 16 de abril, nós vamos trabalhar a noção os conceitos de estável, instável e metaestável. Tá? Por quê? Porque a tradição ilemórfica, ou melhor ainda, a tradição filosófica, ela oscila entre a noção de estabilidade e instabilidade, ou numa linguagem própria dos filósofos, ser e devir. A noção de ser está ligada à noção de estabilidade. O ser é e não pode deixar de ser, já dizia Parmênides. Tá? E, do outro lado, a noção de instabilidade é a noção de devir, né? Caro ao nosso querido Heráclito, né? Que leva a noção de devir ao seu extremo. Né? Diante disso, o Simondon ele vai trazer uma nova noção que ele vai buscar na termodinâmica, né? Que é a noção de metaestabilidade. Tá? Nesse sentido, ser e devir não se opõem. Tá? Para Simondon, a partir dessa noção de metaestabilidade, o devir nada mais é do que uma dimensão do ser. Tá? Então nós vamos procurar trabalhar essa questão, que é fundamental para a ideia de individuação do Simondon, que é a questão central do Simondon. Tá? E aí, na terceira videoaula, do dia 23 de abril, nós vamos trabalhar a noção de transdução, que é justamente uma noção que pode ser considerada sinônimo de individuação. Então, nós vamos trabalhar da transdução como paradigma da individuação física, vital, psíquica e coletiva, ou transindividual, como ele chama a individuação coletiva. Né? Porque, para o Simondon, só há um modelo de individuação para todos os regimes
de individuações, né? Ou seja, por regimes, aqui entenda, o regime da individuação física, o regime da individuação vital, o regime da individuação psíquica e o regime da individuação coletiva. O que difere essas individuações se difere por regime, não por natureza, como é o caso do ilemorfismo. O ilemorfismo vai trabalhar essas individuações como diferenças de natureza. Daí nós vamos ver, por exemplo, no século XIX, a discussão entre biólogos, né, sobre mecanicismo e vitalismo. O mecanicismo como modelo físico e o vitalismo como pensando o vivo como sendo uma natureza distinta do físico. Tá? O Simondon rejeita isso porque para ele essa discussão é resquício do ilemorfismo. Então ele vai colocar um modo de operação que é comum, que ele chama de transdução, daí a ideia de metaestabilidade ser fundamental, e no qual cada uma dessas individuações vão se diferir uma das outras por regimes diferenciais. Tá? Bom, e na última aula nós vamos ter a nossa segunda videoconferência, né? Repito aqui, sempre às quintas-feiras, a partir das 8 até as 22 horas, né? E aí nós passamos para o terceiro módulo, no qual nós vamos nos dedicar ao Deleuze, e volto aqui a fazer justiça ao Guattari, tá? Mas que eu tive que fazer vamos dizer assim, na hora de elaborar esse curso, eu tive que deixar o nome do Guattari de lado, porque ficaria, vamos dizer assim, um título muito poluído, tá? Do tipo de Simondon a Deleuze e Guattari, da metaestabilidade ao corpo sem órgãos, uma introdução à esquizoanálise, seria um título muito poluído. Então eu procurei enxugar e fiz só de Simondon a Deleuze. Mas aqui está incluído Guattari. Tá? Então, no módulo 3, que é dedicado ao Deleuze e ao Guattari, que vai do dia 7 de maio até o dia 28 de maio, tá? Na primeira videoaula do dia 7 de maio, nós vamos trabalhar a noção de máquinas desejantes, que é o primeiro capítulo do Antiédipo, no qual aparece pela primeira vez a noção de corpo sem órgãos. E nós vamos ver que essa noção de corpo sem órgãos, do qual Deleuze e Guattari trabalham nessa passagem e ao longo do Antiédipo, está muito marcada pela noção de metaestabilidade do Simondon. Tá? Bom, na segunda videoaula, que vai ser no dia 14 de maio, nós vamos trabalhar as noções de plano de imanência, plano de consistência, plano de composição e vamos trabalhar da construção do corpo sem órgãos, ou como construir para si o corpo sem órgãos, que é o título, né, do capítulo do Mille-Plateau. Tá? E aqui nós já vamos ver, pelo próprio título que ele dá, como construir o corpo sem órgãos, né, já mostra aqui uma mudança de direção que eles vão tomar com relação à noção de corpo sem órgãos. Não que eles estejam negando a primeira noção, nada disso. Tá? Tanto é que logo nas primeiras linhas de como construir para ser o corpo sem órgãos, ele diz que de qualquer maneira nós já estamos nele. O que quer dizer que nós já estamos no corpo sem órgãos. Tá? Mas aqui vem como uma complementação, né, para resolver alguns entraves que a limitação apenas com relação ao corpo sem órgãos, na sua relação com a metaestabilidade, impõe. Tá? Então eles procuram solucionar esse entrave. Na terceira videoaula, que vai ser no dia 21 de maio, nós vamos trabalhar a esquizoanálise. Uma introdução à esquizoanálise. Tá? E por fim,
A última aula vai ser uma videoconferência, né? Repito, às quintas-feiras, de 8 às 22 horas, né? No qual os alunos poderão colocar as questões, né? As dúvidas que porventura eles tenham. Tá? Maiores informações sobre o curso vocês vão encontrar no corpo do texto que acompanha essa divulgação, tá? Que acompanha esse vídeo. Lá vocês vão encontrar as questões a respeito de valor do curso, né? Com o pagamento, né? Como será pago, contatos, os meus contatos, que mais? Bom, além desse cronograma, tá? Que eu expus aqui para vocês, vai estar lá, você vai encontrar de novo esse cronograma. E, por fim, uma bibliografia básica, que será com a qual eu vou estar trabalhando neste curso. Então, eu me despeço de vocês aqui, tá? Sou grato pela atenção e aguardo vocês no curso no dia 12. Ou melhor, antes do dia 12, justamente para a gente estabelecer a inscrição no curso. Tá bom? Então, mais uma vez, abraço para vocês e tudo de bom.